Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos encontraram? Amém? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento e queremos falar acerca da Tua palavra, ministrar acerca mesma. Sabemos que é inerrante, sabemos que precisamos dela, que necessitamos da Tua palavra para que a mesma possa nos instruir neste mundo, bem como, meu Deus, nos ensina o caminho do céu. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Usa, meu Deus, para falar aos Teus filhos e também que o Senhor possa capacitá-los a cada um para entender a Sua mensagem, a fim de que saiam daqui edificados. Em nome santo, somos gratos. Amém. Podem sentar. Queridos, quero falar nesta manhã sobre 4 verdades concretas a respeito da Bíblia Sagrada. Eu lembro bem que no meu primeiro ano do ensino médio, eu fui parar na diretoria da escola. E por isso, o motivo disso foi justamente a Bíblia. Como ainda não havia um fardamento para a escola, eu gostava muito de ir de roupa social. Então, um certo dia, eu cheguei na sala de aula e sentei na carteira. Quando eu sentei, e logo de costume, eu tirei a Bíblia e colocava em cima da carteira. E então, tinha um professor que era um pouco atribulado, E eu colocava sempre aquela Bíblia em cima da carteira. O professor entrou e quando me viu, ele me olhou e disse: olha, temos aqui na sala um pastor. Eu respondi para ele: professor, não sou pastor ainda. E logo, ele começou novamente a lecionar a sua aula e dando continuidade ali a lecionar a sua aula, ele parou novamente e perguntou o seguinte: meu irmão, por que você está vestido desse jeito? Eu disse para ele: eu gosto, algum problema? Aí ele disse: não, eu só acho um pouco brega. E continuou a dar a sua aula, novamente continuou a lecionar, e não satisfeito, ele parou a aula mais uma vez e disse o seguinte: tire essa Bíblia da carteira, porque eu não gosto disso. E ficou esperando eu tirar a escritura, ficou esperando eu tirar a Bíblia. Só que naquele momento, eu me via em um apuro. Será se realmente eu deveria ou devo tirar a Bíblia ou devo continuar com ela ali? Fiquei me perguntando. Mas isso é apenas para introduzir uma seguinte verdade: que nós podemos sim ser odiados por conta da Escritura. E a primeira verdade concreta que eu gostaria de falar para os irmãos, ou de conversar com os irmãos nesta manhã, é que em sua totalidade a Bíblia é inspirada. Quando nós observamos o versículo 16 e a parte A, ela diz o seguinte: que toda escritura é divinamente inspirada. A primeira verdade concreta a respeito da Bíblia é que em sua totalidade, obrigado, pastor, ela é inspirada. Paulo, ele deixa evidente a preocupação de escrever a Timóteo sobre a confiabilidade das Escrituras. E não só sobre essa confiabilidade, mas também sobre a confiabilidade na totalidade das Escrituras. Não é só uma parte, não é só um pedacinho, não é só um trecho, não é só um versículo, não é só um antigo, não é só um novo. É toda a Escritura. Paulo utiliza-se aqui dessa expressão toda. E nisso, dizendo toda, essa expressão toda faz toda a diferença. Quando observamos essa expressão, ela nos
livra ou nos tira de várias heresias que temos no contexto contemporâneo e que tivemos também na história da cristandade. Porque muitos utilizaram este conceito, do conceito da Bíblia por homem, ou de todos os outros conceitos, para descredibilizar a Bíblia, para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E esse texto é um dos mais a respeito da inerência da Bíblia. E com esse texto, que contém essa expressão toda, nós conseguimos refutar inúmeras heresias no terreno que teve ou ainda continua a ter, que chamam de cristianismo. E desejo citar aqui pelo menos exemplos de pessoas, de teólogos que utilizaram do argumento de Bíblia para provar que ela talvez não tenha tanta confiança. Primeiro, Karl Barth, um teólogo suíço do século XX, afirmou que, por a Bíblia ser escrita por homens dotados de falhas e defeitos, nós encontramos, então, algumas contradições no texto. Ele, por sinal, então, afirma que o Deus da Bíblia se contradiz em algumas partes. No entanto, quando nós observamos o texto de 2 de Pedro, no capítulo 1 e versículo 21, está escrito o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus, ou homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E não tem como ter essa contradição humana, porque não veio do homem. A Escritura não provém do homem, não provém da natureza caída do homem, não provém dessa natureza adâmica e pecaminosa do homem, não. A natureza da Bíblia, a natureza da Escritura provém de Deus, ela é do nosso Senhor, por isso não há erro, não há falhas e não há contradição nas Escrituras. Porque o homem sim se contradiz, o homem sim ele comete falhas, o homem sim comete erros, mas Deus não. A natureza da Escritura não é a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa por conta do pecado no jardim, mas a natureza da Escritura provém de Deus. No entanto, ou levando em consideração isso, a Bíblia é confiável, sim. Mas observamos um outro argumento. Rudolf Bultmann, um teólogo do século XX também, ele ficou conhecido por dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Em sua totalidade não é, mas em alguns trechos, em algumas partes, em alguns momentos, em alguns versículos, esta palavra pode ser a palavra de Deus. No entanto, esse texto de Paulo deixa claro que isso é uma heresia, pois ele claramente afirma: é toda Escritura é divinamente inspirada. Não é uma parte somente, é toda. Então, meus queridos irmãos, levando isso em consideração, nós não podemos ter dúvida ou dúvidas sobre a confiabilidade destas Escrituras. Nós não podemos ter dúvidas que a palavra de Deus, ela é confiável. A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é a palavra revelada. É aquilo que o apóstolo João afirmou em João no capítulo 1. Ele é o Logos, em arqueologos. Ele é a palavra viva. Ele é a mensagem. A mensagem que foi revelada, a Bíblia inspirada. Cristo se encarnou. E nele nós temos a vida eterna e a esperança. Em Cristo. E é triste saber, meus queridos irmãos, que muitos de nós, por diversas vezes, afirmamos que ela é confiável, porém, na prática, duvidamos. Na prática, duvidamos. Duvidamos sobre a provisão de Deus, enquanto a Bíblia nos afirma que Deus cuida do seu povo. Nós duvidamos da salvação, enquanto apresenta um Cristo que morreu de braços abertos por nós. Nós duvidamos de que Deus esteja conosco porque a situação é difícil,
Enquanto a Bíblia nos apresenta a história de Jó, mesmo diante de uma provação, adorou a Deus. Infelizmente, muitos de nós, pessoas iguais a você, parecemos viver como se a Bíblia não fosse confiável. Isso. Precisamos dizer que a Bíblia é inspirada e confiável, mas também devemos evidenciar em nossas atitudes que de fato confiamos nas Escrituras. A Bíblia falou sobre a queda de Jerusalém. Aconteceu. Falou sobre a libertação do povo do Egito. Aconteceu. Falou sobre a libertação do povo da Babilônia. Aconteceu. Falou sobre o derramamento do Espírito Santo. E aconteceu. Falou sobre a vinda do Messias. E aconteceu. E agora a Bíblia nos manda proclamar que esse mesmo Jesus voltará outra vez para buscar o seu povo. E você acreditando ou não, não importa. Porque vai acontecer. Porque ela é inspirada, ela é confiável e não depende da lógica, da razão, do conceito, da opinião humana para concretizá-la. Ela só tem um alvo, que é fazer a vontade do Pai, que já está estabelecida. Então, meus irmãos, se nós acreditarmos ou não na Bíblia, ela vai acontecer, pois ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. No contexto que estamos vivendo, há dias atrás, eu estava na internet e vi um comentário de uma artista muito famosa aí, que desejo não citar o nome, mas muitos irmãos vão conhecer ou vão lembrar. Ela afirmou que a Bíblia precisa ser reescrita por conta de algumas partes que ela julga ser um discurso de ódio, que ela julga ferir o seu eu, ferir aquilo que ela acredita pelos seus próprios meios e os seus próprios princípios. No entanto, meus queridos irmãos, a Bíblia não pode ser mudada, porque a Bíblia não está na lógica ou nos padrões mundanos. Quando nós observamos o texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala sobre uma forma, transformai-vos, fala sobre uma forma que é imutável. Nós estamos falando de um Deus que não muda. O mundo se muda, as vontades do mundo mudam. Aquilo que fazia sucesso anteriormente, hoje não faz mais. Aquilo que vai fazer sucesso hoje, daqui a alguns dias não vai fazer mais. Mas a Bíblia não. Antes, hoje e eternamente continuará a ser o que ela é. Amém. Continuará a ser inerrante. Continuará a ser a palavra de Deus viva e eficaz. Ela incorporou o Marcião, foi agora retirar só as partes que lhe interessam, deixar só aquilo que eu quero. Não. Nós não podemos fazer isso. Se isso realmente fosse algo benéfico, tá bom. Todo mundo poderia criar a sua própria verdade. A minha verdade é essa. Não haveria verdade absoluta se as pessoas pudessem ou tivessem ou quisessem de fato tirar aquilo que não lhe agrada das Escrituras. Ou como nós observamos também naquele filme, Deus não está morto. Se tudo fosse permitido, não haveria verdade. Deus não existia. Mas porque Deus existe, nem tudo é permitido. Há o certo e há o errado. Há uma verdade. Há algo concreto. Então, em sua totalidade, a Bíblia, ela é inspirada. Esta é a primeira verdade que aprendemos sobre a Escritura. Em sua totalidade, ela é inspirada. A segunda verdade que aprendemos por intermédio desse texto é que a Bíblia ela é instrutiva. No versículo 16, na parte B do versículo, diz o seguinte: ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. Essa segunda verdade nos mostra que Paulo, ele prossegue afirmando que a Bíblia ela é útil para o ensino. Timóteo,
ele era um jovem pastor e estava sendo privilegiado. Por quê? Porque essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta que Paulo escreve em toda a sua existência. Ele estava preso e antes de morrer, ele... vou escrever para Timóteo. E ele escreve para Timóteo dizendo justo o quê? Timóteo, olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Esta Bíblia, Timóteo, ela é instrutiva, ela serve de material para ensino. Se tinha uma coisa que Timóteo deveria levar em consideração, eram as Escrituras. As Escrituras deveriam ser um material de estudo para Timóteo e para o ensino do seu povo. No entanto, meus queridos irmãos, e aí eu dou um salto gigantesco, houve alguns anos ou anos posteriores que a Bíblia sofreu uma segregação, ou uma prisão na Bíblia. Houve um período onde a Bíblia ficou restrita, ficou segregada, ficou presa. E aí nós damos um salto enorme para 1517, onde aconteceu um evento muito importante chamado Reforma Protestante. Aconteceu justamente por causa do ensino da Bíblia, ou do ensino que estava sendo preso, ensino que não estava sendo propagado, não estava sendo divulgado. Nesta época, a Bíblia ela não servia de material para ensino. Tudo era segundo os preceitos e aquilo que aqueles que estavam na liderança acreditavam que seriam bom para a igreja. A igreja que eu digo no que diz respeito à instituição, mas não no que diz respeito ao corpo místico de Cristo que é composto pelos crentes salvos em Cristo Jesus. Nesse período, a Bíblia ela ficou presa. E Martinho Lutero afirma isso, que a Bíblia estava presa com cadeados. E não só a Bíblia, mas todo o material de ensino. Todo e qualquer material de estudo ficou preso. E a igreja romana prendeu todos esses livros em um local restrito, aonde só era permitido a entrada de líderes da igreja romana. Acontecia alguns eventos atípicos que eram de pessoas entrarem ou conseguirem entrar nessas salas sem as devido à autorização dos maiorais ou dos líderes. Porém, os mesmos morriam. Por que eles morriam? Porque estes livros estavam envenenados com um veneno que se chama cianeto. Este veneno, ele agia da seguinte forma: eles envenenavam os livros e, como o povo tinha o costume de colocar o dedo na língua para passar as páginas, logo o veneno fazia contato com a boca e ele morria e ficava com a língua roxa. E sabe o que é pior? É que os membros ou os líderes pegavam essa pessoa morta e levavam para fora, dizendo: olha, Deus matou. Não era para entrar lá. Isso aqui é santo, é o sagrado, não pode. Isso não serve para vocês, é só para nós. Esse material não serve de ensino para vocês, é só para nós. Então houve esse período onde a Bíblia ficou em segregação. Ela ficou ali restrita. Ela ficou presa e não servia de ensino. Quem somos nós para aprender isso ou privar isso das pessoas? Quem somos nós para recusar ensinar alguém? Quem somos nós para não cumprirmos aquilo que a Bíblia nos manda e nos ordena? Ide fazer discípulos de todas as nações. Quem somos nós para não ensinarmos outras pessoas acerca da verdade? E isso era tão sério, meus queridos, que nesse período eles até liam a Bíblia, mas de costa para o povo e em latim. O povo não entendia latim. A Bíblia não servia de material de estudo. Queridos, houve esse tempo onde muitas pessoas acabaram deixando a Bíblia como material que não servia de ensino. Isso é bem triste. Ver que este material de ensino passou muito tempo nas mãos apenas de pessoas de alto escalão.
E tanta crueldade foi vivenciada por conta do ensino das Escrituras. Não no que diz respeito a ela ser a causa, mas o que muitas pessoas fizeram por conta das Escrituras. E existem ainda hoje vários países onde a Bíblia ela não é aceita, onde a Bíblia ela é proibida e aqueles que são pegos são presos ou mortos. Aí é que eu faço um contraste. E nós? E eu e você? Que temos a nossa Bíblia e em muitos tempos, em muitos momentos, parece que não faz sentido nenhum. Muitos de nós não damos a devida importância a esse livro tão maravilhoso. A Bíblia, ela é instrutiva e nos ensina como viver aqui na terra e alcançar o céu. Mas muitos de nós parecemos não gostar dos ensinos ou do ensino da Escritura. Para muitas pessoas é um fardo vir para o culto de doutrina. Para muitas pessoas é um fardo ir para a EBD. Gostam de festas. É muito bom participar de uma festividade de igreja. Gostam de mensagens que faz pular, gritar. Mas e o ensino? Qual foi a última vez que nós pegamos a Bíblia para meditar mesmo? Para aprender, para ser ensinados por Ele. E nós observamos isso. E precisamos lembrar que foi pago um preço muito alto para ter esse livro em nossas mãos. Muitas pessoas morreram. Houve muitos mártires. Milhares de pessoas foram mortas e morreram para que este livro pudesse chegar até a mim e a você. Então, que venhamos a ler a Bíblia e permitir que a mesma nos ensine a viver neste mundo. Tem pessoas que dizem o seguinte: mas Deus não fala comigo. Aí eu pergunto a você, é Deus que não fala contigo ou é a sua Bíblia que está fechada? Porque se você quiser ouvir a voz de Deus falando contigo, abra sua Bíblia, leia ela. É Deus falando de Gênesis a Apocalipse. Ele fala no Antigo Testamento, fala no Novo Testamento, fala assim que você abrir e ler. Amém, meus irmãos? Amém. Se você quiser ouvir a voz de Deus, é só abrir a Bíblia. Esta é a segunda verdade concreta a respeito da Bíblia. A Bíblia ela é instrutiva. A terceira verdade concreta a respeito da Bíblia é que a Bíblia confronta. A Bíblia confronta. Olha só, o versículo 16, a parte C, para corrigir. Para corrigir. A terceira verdade é que esta palavra, que esta Bíblia, ela nos confronta. O apóstolo Paulo, ele diz que a Bíblia, ela é útil para repreensão e correção. A Bíblia, ela não nos afronta, ela nos confronta. Porque somos nós que confrontamos de início. O ser humano, ele é totalmente depravado. E é totalmente depravado porque, no sentido de que o pecado atingiu o ser humano em todas as esferas ou em todas as áreas da sua vida. De modo que ele tem inclinações para o mal, inclinações para o pecado, para práticas profanas. Por isso que o homem vive pecando e, de certa forma, ofendendo a Deus. No entanto, a Bíblia, ela repreende e corrige quando o pecado ele é cometido. A Bíblia confronta, pois não aceita que os líderes passem a mão por cima do pecado. A instrução é para ser santo, e qualquer outra ação contrária a isso, a palavra de Deus repreende e corrige. A palavra de Deus corrige. E a verdade, meus queridos irmãos, é que estamos sempre sendo confrontados. Não afrontados, mas confrontados. E confrontados pela palavra de Deus. E graças a Deus por isso. Porque isso evidencia que temos o Espírito Santo em nossa vida. Amém. Quando somos confrontados pela mesma, evidencia de que tem o Deus
na sua vida dizendo, está errado. Não é assim. Quantas vezes já não ocorreu de você desejar fazer algo, de você já estar prestes a fazer algo, e uma voz no seu íntimo dizer o seguinte, meu filho, não faça. Meu filho, não é assim. Várias vezes, né? Pelo menos isso acontece muito comigo. E que bom que isso acontece. É a prova de que o Deus da palavra está com você, te guiando, te ensinando, te confrontando. É muito importante, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus ela venha nos ferir de fato. E Agostinho de Hipona disse o seguinte, feriste o meu coração com a tua palavra, e então eu te amei. Nós amamos a Deus porque a palavra dele nos confrontou, e nos confronta, e nos corrige. Que verdadeiramente essa mensagem ela venha nos corrigir, e nos fazer viver de uma maneira santa perante Deus. E essa é a terceira verdade concreta a respeito da Bíblia, é que a Bíblia, ela nos confronta. A última verdade a respeito da Bíblia, queridos irmãos, é que a Bíblia nos ensina a viver em justiça. A instrução de Paulo a Timóteo continua com Paulo afirmando que a Bíblia ela é útil para a educação na justiça. Ser justo é ser considerado puro diante de Deus. Mas é importante destacar que Paulo está tratando também no sentido moral, do certo e do errado. Para ser justo, deve viver-se de forma correta, de forma certa. E isso traz um ponto muito importante, que todas as regras que existem hoje só existem por conta da Bíblia. É a Bíblia que ensina o certo e errado. Se temos Constituição, se temos lei, se temos a ideia, o princípio de certo e de errado, só temos porque existe a Bíblia, só temos porque existe Deus, porque o conceito de certo e errado começou em Deus, dizendo, não comereis do fruto. De toda a árvore do jardim, comereis, menos da que está no meio do jardim. O conceito de certo e errado provém de Deus. Se existe o certo e errado, haja vista existe Deus. Se não existisse Deus, haja vista tudo seria permitido. E nem tudo é permitido. Por isso existe Deus. O próprio Deus no jardim deixou claro que existia uma evidência, ou uma atitude, que não deveria ser feita. Nós temos a noção do certo e errado. E essa é uma prova da existência do próprio Deus. Não somente da confiabilidade das Escrituras, mas da existência de um Deus que é transcendente a nós. Imanente, claro, porque se contextualiza conosco, fala conosco, está conosco, mas também transcendente porque é soberano e está acima de toda e qualquer criatura e criação. Porque Ele é o Criador. E Paulo torna ainda mais evidente quando escreve dizendo que a Escritura ela é proveitosa para viver em justiça, ou viver na justiça. Irmãos, se quisermos saber o que é certo e errado, devemos ler a Bíblia. Está tudo escrito na Bíblia. O que deve ser feito e o que não deve ser. Estão escritas nessas páginas que originalmente foram escritas em hebraico, grego e aramaico, mas está aqui no português para nós hoje. Amém. Nós estamos com essa Bíblia traduzida e existem inúmeras versões de Bíblia para que você possa, de certa forma, compreender aquilo que é certo e o que é errado. A Bíblia nos educa a andar de uma forma justa diante de Deus e diante dos homens. E essa forma justa não diz respeito só a algo horizontal, mas também a você viver de forma vertical, para com Deus e para com as pessoas, justo perante Deus e justo perante os homens. Mas quantos de nós podemos dizer hoje que de fato estamos vivendo de forma justa?
que mantemos uma vida pura diante de Deus? Pois isso, ou eu julgo que cada um de nós devemos nos examinar e identificar se de fato estamos vivendo de acordo com este livro. E esta é a quarta verdade, a quarta e última verdade. A Bíblia, ela nos ensina a viver na justiça. E para concluir, queridos irmãos, o versículo 17 nos deixa evidente que existe uma finalidade para tudo isso que falamos anteriormente. E essa finalidade é que o homem seja habilitado para toda boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa Bíblia, que contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, nos instrui a viver de forma reta na terra e com a esperança de uma salvação que foi estendida a nós por intermédio do que o apóstolo João diz que é o Logos, a palavra, a saber, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e por esta morte, por essa expiação, por essa propiciação, hoje temos esse direito, essa oportunidade de sermos salvos. Ele derramou seu sangue por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E hoje podemos ter a salvação. A Bíblia, a palavra revelada, o Cristo Logos, Ele nos salvou. E nos ensina a viver conforme aquilo que Ele deseja para nós. E cerca de 40 homens escreveram a Bíblia, e estes homens, inspirados por Deus, eles foram instruídos para a glória do Senhor. E Paulo encerra o capítulo afirmando que toda a Escritura ela tem uma finalidade. E essa finalidade é que ela glorifica o nome do Senhor. É a glorificação do nome do Senhor. Na verdade, a finalidade para a qual existe o homem é glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Que possamos analisar a nossa vida e ver se a nossa vida está seguindo essa finalidade. Se estamos lendo a Bíblia e a mesma está nos aperfeiçoando, e também se estamos sendo habilitados para toda a boa obra. E entendendo isso, e vendo aquele professor que contei no início, me ridicularizar e pedir para guardar a Bíblia, que estava ali em cima da carteira, eu tomei uma decisão. E disse, eu vou guardar. Fechei a Bíblia. E guardei. Só que o mesmo não imaginava que aquilo iria ter uma grande repercussão. Porque os pais dos alunos ficaram sabendo. A escola ficou sabendo. E eu não sei o que de fato aconteceu. Eu só sei que no dia seguinte, 7h da noite, eu estava em casa e estava chovendo e eu escutei um barulho na porta. Quando eu fui abrir, era o professor. Posso entrar? Pode. Meu irmão, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Não era para me ter pedido para você guardar a Bíblia. Tá tudo bem, você pode levar. Eu não sei o que aconteceu, mas no outro dia, o professor não estava mais para dar aula para mim. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é Deus falando com aqueles que leem. Que Deus em Cristo nos abençoe.